nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12, dizendo-lhes: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde andardes, proclamai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo e celebrando novamente o Evangelho, do chamado dos 12 e do envio dos 12, que também quer remontar e nos mostrar sobre a nossa missão. Mas, de uma maneira especial, compreendermos que ontem nós falávamos sobre a realidade de proclamar palavras de paz, proclamarmos palavras de esperança e de vida àqueles que estão cansados e abatidos. E hoje o convite vai além, mas antes de além, vai anterior. Jesus envia os apóstolos em missão. Mas antes que eles vão entre os gentios e samaritanos, Jesus diz: vão atrás daquelas ovelhas da casa de Israel que se perderam. A nossa missão começa dentro de casa. Por exemplo, no catecismo diz que os pais são os primeiros catequistas dos seus filhos. Ou seja, você pai, você mãe, vive bem a tua missão quando, muito mais do que fazer um monte de coisas fora, você ajuda e educa os teus filhos na fé, dentro de casa. Quando dentro de casa eles ouvem de Deus, sobre Deus, eles ouvem sobre Jesus. Muito mais do que fazermos pregações e servirmos um monte fora, a nossa primeira missão é viver o chamado de Deus dentro de casa. As nossas casas são mudas, as nossas casas são silenciosas, ou porque nós gastamos tempo demais nas redes sociais, ou porque gastamos tempo demais na frente de uma televisão, na frente de uma tela, e conversamos pouco, falamos pouco. E quando abrimos a boca para falar tantas vezes, é para jogar para o outro o erro, o problema e aquilo que não deu certo. Precisamos falar, ter o espírito da fala, mas falar sobre o reino de Deus, sobre a esperança, começando dentro de nossa casa. Estamos no período da Copa. E a Copa é sempre um momento que movimenta muito. Mas vejam, tem pessoas que, mesmo que não tenham noção nenhuma do que significa um jogo de futebol, o que é um impedimento, o que é um tempo para hidratação. Tem um monte de pessoas que não sabem porque em alguns lugares o reloginho lá em cima está 55 minutos, outros porque que lá está 15 minutos do segundo tempo. Ou seja, tem um monte de pessoas que não têm a mínima ideia do que acontece no jogo, mas de qualquer maneira estão lá. Por quê? Porque pode perceber, é o momento em que as pessoas convivem, dão risada, conversam, brincam. É um momento que, mesmo na desesperança do Brasil vencer a Copa, nos alimentamos da esperança conjunta de vivermos em comunhão.
sorrindo, vivendo na alegria e vivendo também na esperança de dar tudo certo. Isso acontece nas pequenas coisas. Geralmente, né, na maioria dos casos, nós nos reunimos para assistir Copa com quem? Com a nossa família, com os nossos amigos próximos. É o povo mais perto de nós. E ali fazemos a experiência do reino de Deus. Que não permaneça apenas em uma Copa. Que não permaneça apenas em alguns gestos pequenos. Mas que possamos abraçar isso como algo primordial em nossa vida. Sermos missionários da igreja, em todos os lugares em que o Senhor nos chamar, mas nunca esqueçamos que o primeiro lugar da missão é sempre no lugar onde nós estamos, é sempre dentro de nossa casa, da nossa própria comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.